Olá, tudo bem? Eu sou a Mari Lopes e hoje vamos conversar sobre o TEA, é o transtorno do espectro autista. E o que é TEA? O TEA é um transtorno de desenvolvimento que leva ao comprometimento em 3 áreas: da interação social, na comunicação e no comportamento. Assim, o autista não possui causas definidas. Alguns falam que pode ser algo genético, outros falam que pode ser causas durante a gravidez, ou mesmo ambientais ou alimentares. É um transtorno de neurodesenvolvimento, mas não temos como identificá-lo através de um exame ou algo parecido. Normalmente, é diagnosticado nos primeiros anos de vida, através de uma equipe multidisciplinar, mas diferente, por exemplo, do síndrome de Down, que até pelas características nós temos como identificar, o autista não. Muitas vezes ele é identificado pelas questões comportamentais. Você pode ter estado com um autista e nem ter percebido que ele era autista. Uma criança mais tímida, mais quieta, um pouco mais isolada, e por isso a dificuldade de um diagnóstico. Vamos falar das características do autismo, começando pela dificuldade de interação social. As dificuldades são não olhar nos olhos, não gostar de carinho, dar risos e gargalhadas em momentos inesperados, dificuldade de interagir com outras crianças e repetir sempre as mesmas coisas, as mesmas falas, ou sempre brincar com o mesmo brinquedo. A outra dificuldade é de comunicação. Às vezes, ela sabe até falar, mas não fala. Tem a questão de repetir a mesma palavra o tempo todo. Ela se refere como outra pessoa, por exemplo, Mari quer brincar. Também repete a pergunta que foi feita, por exemplo, você quer comer? Então a criança fala, você quer comer? Acaba repetindo aquilo que você acabou de perguntar. Outras vezes até fala de uma forma calma, sem sentido e muitas vezes sempre tem aquele olhar de rabo de olho, assim, sabe, na lateral, e acaba não te dando a resposta quando necessário. E a última característica que são alterações comportamentais, como gritos, movimentos estereotipados. Uma coisa que é muito séria é que normalmente a criança autista não tem medo do perigo. Ela não vê o perigo, então isso é muito sério, porque ela pode subir em algo muito alto, porque ela não tem essa noção do perigo mesmo. Outra coisa também é não sentir dor. Aparentemente, eles não sentem dor, mas na verdade sentem sim, mas não conseguem expressar essa dor. Podem brincar com uma parte do brinquedo, ter fissuração por algumas coisas, como por exemplo, uma sacolinha plástica, um ventilador, uma rodinha de carro. Isso é muito característico do autista. Atualmente, não se divide mais por tipos de autismos, mas sim de nível de funcionalidade. Então, é dividido em 3 níveis: baixo funcionamento, funcionamento moderado e alto funcionamento. Vou começar falando do baixo funcionamento, que é um dos casos mais graves do espectro autista. A criança tem um déficit grave de comunicação verbal e não verbal. Às vezes, o funcionamento mental e cognitivo pode estar prejudicado, uma fixação por alguns comportamentos ou isolamento de outros comportamentos e principalmente comprometimento nas habilidades sociais. O de funcionamento moderado tem alguns desafios com a comunicação social. O funcionamento mental pode ser um pouco abaixo do normal ou mesmo normal. Tem problemas comportamentais como girar objetos e disfunção social ou dificuldade de socializar-se. O alto funcionamento é o grau mais leve do espectro autista. Tem habilidades verbais normais, como qualquer outra pessoa. A inteligência também é normal, ou às vezes acima do normal, como alguns são superdotados. Apresentam menos comportamentos restritivos e repetitivos, e ele consegue lutar com os pontos mais delicados da interação social. Então existe um benefício em você ser autista? Por quê? Porque o autista tem um hiperfoco. Então, para empresas, para trabalhos que necessitam disso, o autista é ideal. Ele não admite erro, então ele sempre vai buscar o correto. Existe uma empresa canadense que agora foi trazida para o Brasil, que eles contratam somente autistas, porque eles sabem os benefícios de ter um funcionário autista. Então,
Isso é para ficar a dica aí para a preocupação das famílias mesmo. Será que meu filho um dia vai poder trabalhar? Será que ele vai poder progredir na vida? Pode sim, porque essas características que ele tem só vão beneficiar ele para outras funções. Agora eu vou conversar com você, familiar, amigo, todos aqueles que estão perto de uma criança que tem autismo. O que é importante em relação a tudo? Primeira coisa, impor limites. A criança precisa perceber que existem limites, existem regras e que ela não pode estar fazendo tudo o que ela quer. Informe-se, não somente pela internet, mas sim com médicos, com especialistas sobre a questão do autismo. Nos últimos estudos, vem apresentando que o contato do autista com o animal está sendo um benefício muito grande para o seu desenvolvimento. Então, se puder ter um animalzinho em casa, onde a criança também cuide, onde ela ajude a alimentar esse animal, vai ajudar bastante. Outra coisa muito importante, deixe seu filho se cuidar sozinho. Ensine ele a fazer as coisas diárias da casa, tomar banho, alimentar-se, se trocar, ajudar a lavar uma louça, ajudar a arrumar uma cama, porque ele tem essa possibilidade sim, e ele tem que aprender a ter uma autonomia. Também é importante você procurar meios para que ele possa desenvolver habilidades sociais. Vá a uma festa, visitar um parente, ir a uma igreja ou onde você for, um parque, não importa. Converse com outros pais que também têm filhos autistas. Procure especialistas para que possam fazer todo o trabalho com ele e crie estratégias para ele estar se organizando dentro desse mundo que ele está vivendo agora. Eu vou falar para você, professor, as adaptações básicas escolares. Primeira coisa, tenha cuidado com toques e palavras. Normalmente, a criança autista não consegue compreender quando a gente faz, por exemplo, essa brincadeira. Ah, você é amigo da onça. Ele não consegue discernir o que é isso. O que é ser amigo da onça? Ele vai se reportar diretamente à onça animal. Então, tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala. Haja com delicadeza. Ajude a criar novas formas de se expressar. Direcione através de comandos simples. Chegue para a criança autista e fale, vá pegar o lápis ou pegue o caderno. Não fale para ele, pega o seu caderno, pega o lápis, abre na folha em branco, escreve tal coisa. Não, vá com comandos simples, diretos e fracionados, para que ele consiga compreender todo o contexto. E o que é primordial? Rotina. Apresente, antecipe a rotina para a criança, para ela saber o que vai acontecer depois. A criança autista, quando você muda alguma coisa na rotina dela, ela se desestrutura e ela pode ter crises. Se de repente você quer mudar a sala, avise. Olha, amanhã quando você chegar, as carteiras vão estar todas dessa forma, porque qualquer coisa diferente daquilo que ele está acostumado vai criar uma crise nele. Então, precisamos ter muito cuidado. Organize essa rotina e o primordial é o vínculo. Não importa, tendo vínculo com a criança, você consegue qualquer coisa. Essa é a primeira coisa a ser feita. E usar o bom senso que todo professor tem. E agora nós terminamos mais uma formação. Até a próxima e muito obrigado por ter participado comigo.